Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Estamos aqui para mais este devocional, estamos quase concluindo o capítulo 10 no livro de Mateus, temos apenas 2 momentos, e aqui o Senhor, dentro desta obra evangelística, da qual ele envia seus discípulos, ele agora vai falar das dificuldades, e um pouco igual o que nós já falamos ontem, eu creio que tem coisas aqui que vai ser de um cumprimento muito exato no tempo da grande tribulação e em alguns países que tem muita perseguição a cristãos. Verso 34 até o 38 diz assim, até o 39. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Quem ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la. Quem todavia perder a sua vida por minha causa, achá-la. Ok? São textos pequenos, mas é muito impactante, muito direto. Então eu quero dividir ele aqui em pelo menos 2 partes. A primeira parte, do verso 34 até o 37. A segunda parte, do verso 38 ao 39. E quero começar a falar exatamente do verso 38. Diz assim: quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde sua vida por minha causa, achá-la. O Senhor Jesus, ele vai ensinar com muita propriedade aqui em João capítulo 4, quando ele compara o cristão como o grão de trigo. Ele fala, o grão de trigo, se ele cair na terra e não morrer, ele fica só. Se ele morrer, ele dá muitos frutos. Evangelho segundo João, capítulo 4, verso 24. Então, este morrer que ele fala ali, e este perder que ele fala aqui em 10:39, e essa cruz que ele fala aqui em 10:38, está falando da mesma coisa. E isso são a aplicação que vai gerar o que está em cima, de 34 até 37, que são as divisões familiares e etc. Então, uma coisa vai produzir a outra, mas aqui a parte que fala depois é que gera a parte que fala antes. O que seria então tomar esta cruz? Que é o mesmo que perder a vida. Quando essa palavra do Senhor, aquele que perder a sua vida, achá-la, e aquele que achar a sua vida, perdê-la, falada lá em João, capítulo 12. Então, lá o Senhor, ele vai mostrar pra gente, e a gente vai entender que tem, como é que fala? Tem uma explicação melhor. Eu vou abrir aqui. João capítulo 12, verso 25.
Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Veja, é o mesmo assunto. Os evangelistas, eles não seguem um cronograma de escrita. Eles escreveram esses evangelhos de forma individual. O Espírito Santo os guiou para escrever, mas eles não sabiam que iam compilar na Bíblia. O Espírito Santo sabia, Jesus sabia, Deus sabia, eles os fizeram isso, mas os escritores não, eles apenas foram escritores aleatórios. Então, ele escreve aqui, tá? Eu vou ler aqui. João 12, 24 diz assim: em verdade eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Agora há pouco eu disse esse verso falando que era 4:24. Não é 12. 12:24, tudo bem? Então, aí no verso 25 ele fala assim: quem ama a sua vida, perdê-la. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. E aí, no original, está escrito essa palavra que no português está perdê-la-á, ganhá-la-á. No original, em grego, está escrito vida da alma. Vida da alma. Psique. Psique é usado. Grego, vida da alma. Então o Senhor, ele está falando que nós temos uma vida para viver e a nossa alma é quem vai gerar essa vida, dando o suporte para o nosso corpo. E nós podemos negar a nossa vida da alma. Domingo eu gostaria de ir passear no parque e depois de comer um belo almoço, de deitar na grama à tarde e ir para casa, depois relaxar, tomar um banho e curtir a noite até chegar a segunda. A minha alma vai a mais. Mas eu acordo de manhã e vou para o culto. Muitos vão para a escola dominical. Aí quando volto para almoçar, eu descanso um soninho à tarde, porque eu vou para o culto à noite de novo. No Brasil, os cultos é à noite. Na Europa, em muitos países, é de manhã. Aqui o à noite predomina. Culto à noite. Então eu vou para o culto à noite. E isso aconteceu quantos domingos? Bom, há 25 anos. Então eu estou perdendo a minha vida da alma de desfrutar do meu domingo. Estou perdendo, estou matando, estou odiando, estou tomando a cruz, como diz Mateus 10:38. Estou perdendo ela, como diz Mateus 10:39. Mas o Senhor há de recompensar. Eu estou perdendo a minha vida da alma, mas eu vou ganhar isso tudo em galardão do meu Senhor. Porque isso é um trabalho de um evangelista. Por isso que esse capítulo aqui está ensinando os discípulos a serem evangelistas. E ele também vai nos ensinar a ser evangelistas. Então, por conta disso, esses últimos dois versículos, 10:38, 10:39, está mostrando que eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar, que eu vou colocar a obra do Senhor em primeiro lugar. Eu não vou viver com ódio da minha família, eu não vou viver fugindo dos meus parentes porque eles querem me matar. Não, mas eu vou pôr o Senhor em primeiro lugar. Então, agora vamos pegar a parte de cima, que é 10:34 em diante, que diz assim: não penseis que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Pois vim causar a divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Quem ama seu pai mais que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho mais que a mim não é digno de mim. Então, o fato desse, versos 38 e 39, mostrar que eu coloco o Senhor em primeiro lugar, vai gerar conflito com a minha família. Minha avó já me disse isso, né, há muitos anos atrás. Você estava sempre aqui, meu filho. Você sempre vinha ver a avó. Agora você
pais que eu esqueci, como se eu não existisse. Você me esqueceu. Eu cuidei de você quando era criança e agora você me abandonou. Eu sinto muita dor de ouvir isso da minha avó. Senti quando ela disse isso há muitos anos atrás. Mas eu realmente não faço por mal. Eu amo muito minha avózinha. Uma pessoa maravilhosa, uma mãe para mim. Junto com a minha mãe, eu tive o privilégio de crescer com duas mães. Então, amo-as muito, mas eu amo a obra de Deus de um jeito que eu acabo deixando elas de lado. E não é por maldade. Acontece, você nem percebe. Os anos passam e a gente prega, evangeliza, sempre está orando aqui com um, orando ali com outro, sempre tem um alvo aqui, um alvo ali, sempre vivendo no evangelho e acaba que os da nossa família acham que nós estamos desprezando e muitas vezes viram até nossos inimigos, falam mal da gente, não nos recomendam, dizem que já que não valorizamos não nos chamará mais para nada e assim vai. É uma pena isso, mas é uma consequência. Então não fique pensando no Senhor Jesus trazendo as brigas da sua família. Tá, por que tá essa brigada nessa casa? Foi Jesus que trouxe. Não, por favor, não seja ignorante. O que ele está falando é totalmente diferente. Se 10:38 e 10:39 não fazer parte da sua vida, o resto é só demônio mesmo, filho. É demônio destruindo sua família, viu? Ou você é mau caráter, ou é caloteiro, ou você é briguento, encrenqueiro, alguma coisa tem aí. Se a inimizade não afasta da sua família, mas você não perde sua vida por amor a Cristo, é demônio. Ou você tem uma esposa rixosa, briguenta, ou você tem um marido carrancudo, folgado, trapaceiro, alguma outra, qualquer coisa, menos Cristo. Agora, muitas vezes, você ama tanto o Senhor, se entrega tanto ao Senhor, que a sua família não entende esse amor. E isso gera conflitos. Entendeu as dificuldades? Entendeu essas questões? Continuemos amando o Senhor. Essa é a minha dica para você. Amém? Porque no final ele nos salvará também nossa família e viveremos felizes com nossos irmãos e irmãs e pais e mães que vieram para o Senhor lá no reino celestial. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que você possa se tornar um discípulo fiel, leal, que rompe em nome de Jesus. Fique na paz e até amanhã.